certo? Vamos lá, deixa eu apresentar e colocar minha tela aqui. Prontinho, gente. Eu até fiz alguns slides para vocês aqui, porque tinha algumas coisinhas que eu falei assim, melhor eu botar numa tela, que fica um pouquinho mais fácil para a gente conseguir entender o que a gente está conversando, né? Primeiramente, eu sou também criadora de conteúdo, mas hoje estou à frente da Brunch, que é uma agência que hoje representa alguns rostinhos bem conhecidos por vocês e por todo mundo que acompanha esse território de influenciadores. Eu estou no escritório, eu até vim para cá para ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer. Vocês verem ali no fundo, tem alguns dos rostinhos que a gente agencia e eu vou falar um pouquinho mais sobre eles ao longo da nossa apresentação, porque eu coloquei alguns aqui. Quando o pessoal da Casa TPM me pediu para nomear esse painel, essa conversa que a gente ia ter, eu comecei a pensar sobre influência e o quanto essa palavra vem sendo esvaziada de sentido, né? E aí eu coloquei influência, substantivo feminino, nada mais próximo, inclusive, da Casa TPM, para a gente falar sobre a relevância da influência quando a gente está falando de mulheres, tá? E eu coloco, inclusive, como substantivo feminino, porque se a gente começar a estudar a influência, a gente tem que ir na raiz do problema. E quando a gente vai na palavra, a gente descobre que a gente está falando de um substantivo. E na gramática, gente, substantivo é diferente de verbo, de advérbio, enfim. Quando a gente olha para toda a nossa estrutura gramatical, as palavras têm muito peso e dizem muita coisa. O substantivo é quase como se influência fosse um algo, é uma força que está solta por aí, de alguma forma vindo, de vez em quando, exercendo algo ou alguma coisa sobre a gente. Então, influência, ela não é um cargo. Influência, a gente está falando de uma força. Ela é um substantivo, ela é uma substância, ela está aí, ela existe. Mas, deixa eu puxar aqui. Antes da gente desenvolver esse tema, eu queria deixar uma pergunta para vocês se fazerem sempre, não só para me responder ou me responder em algum momento, que também não precisa responder aqui. Mas a gente se perguntar qual foi a maior influência que a gente já sofreu na nossa vida. Essa influência, ela pode ser a mãe, como é o meu caso, pode ser a escola que você estudou, pode ser o bairro que você nasceu, pode ser a cidade que você morou, pode ter sido uma viagem que você fez. É esse o questionamento que eu quero dar para vocês quando eu falo sobre influência, para a gente perceber que influência não é sobre marketing, não é sobre seguidores. A gente está falando sobre forças, sobre coisas que existem e que estão aí moldando quem a gente é, moldando as nossas decisões. Influência é isso. Influência é aquela força que muda a tua decisão. Com certeza você teve alguma coisa na sua infância que moldou a forma de você pensar até hoje. E muitas vezes você relembra essas coisas e relembra as situações que aconteceram na sua vida e percebe que aquilo foi tão impactante, foi tão forte, foi tão influente para você que se tornou parte da tua essência, da tua identidade. Então, eu deixo essa pergunta para vocês sempre se fazerem sobre qual é a influência que hoje tem feito mudar os seus comportamentos, sabe? Acho que quando a gente começa a ter a consciência do que vem nos influenciando, a gente também começa de um ponto de partida diferente as conversas que a gente tem sobre influenciadoras, que é quando a gente dá corpo para a influência. Quando a gente pega aquela influência toda que a gente está falando, dessa força, dessa coisa que está aí influenciando e moldando as nossas decisões, quando ela ganha um corpo, ela se torna algo de fato tátil. A gente pode pegar, a gente pode saber materializar aquilo. E aí a gente chega na figura da influenciadora, que todo mundo conhece. Eu coloquei o sufixo, inclusive, delimitado e bem marcado ali para a gente saber que a gente tem um sufixo da influência aqui, porque a gente está corporizando algo. E não tem nada de errado a gente corporizar a influência, tá? A gente está dando formas para essa influência que está sendo exercida aí todo dia. O frio é uma influência, tá? Agora, quando a gente desce isso para influenciadora, a figura, a pessoa, a mulher que está ali produzindo conteúdo ou fazendo alguma coisa ou falando algo que está provocando mudanças em alguém, a gente começa a falar desse corpo.
E daí, gente, vocês devem se lembrar, talvez quem está aqui há mais tempo nesse mercado, eu trabalho com marketing de influência, influenciadores tem 10 anos. Há 10 anos, essa expressão já existe, né? Inclusive está aqui na nossa aulinha. O marketing de influência existe aí pelo menos facilmente no dia a dia das empresas há pelo menos aí uns 10 anos. E nesse marketing de influência, quando a gente pega aquilo que a gente estava falando de corpo, né? A gente deu corpo para a influência e agora a gente deu o quê? O capitalismo para a influência. E quem seria eu aqui, se não a pessoa que está sempre apontando os problemas desse mercado, porque acho que todo mundo que trabalha com esse mercado deve ser pessoas que estão sempre apontando como a gente pode melhorá-lo, porque ele é um mercado muitas vezes problemático. Porque a partir do momento que a gente deu corpo para a influência dentro da internet, a gente cometeu um erro gravíssimo, que é o seguinte: a gente começou a olhar a influência digital, especialmente, como um ideal a se atingir, a um número de seguidores a se atingir. E quer ver como eu já sei como isso está funcionando aí na cabecinha de vocês? É só vocês entrarem lá no perfil da Brand, que está ali a roupinha, ó, se chama The Brand Agency. Se vocês entrarem no perfil da Brand lá no Instagram, eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês vão olhar é o número de seguidores. E a gente faz isso no perfil de todo mundo. A gente faz isso quando entra no perfil de uma celebridade, a gente faz isso quando entra no perfil de uma pessoa, sei lá, um amigo, alguém que você acabou de conhecer, alguém da família. A gente está sempre olhando. E essa corporização que a gente falou ali agora há pouco, sobre a influência, a gente começou a dar marketing, a gente começou a transformar isso num mercado, num modelo de negócio e que, gente, movimenta certos bilhões de dólares no mundo inteiro, todos os anos. Ou seja, não dá para a gente simplesmente empurrar debaixo da mesa que existe esse mercado, apesar de ele ter todos os seus problemas, que é a gente dizer que influência é número de seguidores, essa talvez seja a mais horrível das definições do marketing de influência, do que é influência hoje. A gente não pode ficar empurrando. A gente precisa discutir sobre e entender como a gente pode mudar essa realidade. E tudo isso que vem acontecendo quando a gente está falando sobre influência. Isso desencadeou, gente, no mercado inteiro, quando a gente está falando desse território de influenciadoras, um grande problema. Porque vocês devem reparar como existem muitos perfis que são praticamente iguais. Todos. O mesmo filtro, a mesma posição, o mesmo tipo de publicidade que acontece no perfil. Virou tudo uma vitrine daquelas que a gente via e tanto reclamou que as revistas reproduziam, que as novelas reproduziam. Está acontecendo tudo aquilo que a gente achou que ia ter na democratização da internet. A gente achou que ia ter um espaço muito mais democrático para ver verdade, para ver vida real, mas a gente está mais fragmentado ainda e ainda mais seletivo no que está mostrando. Ou seja, a gente está filtrando cada vez mais o que a gente quer mostrar na internet. Aí você fica com esse monte de perfis. Por isso que eu venho aqui hoje para falar sobre marketing de influência, sobre influenciadoras, sobre ressignificar a influência, porque eu sou uma das pessoas que acredita muito nesse mercado, não do jeito que ele está. E como boa desbravadora e tá aqui brigando e muitas vezes pistola no Twitter, porque eu sou mesmo, a gente precisa começar a falar sobre essas mudanças que a gente precisa provocar. E a gente começa pelo marketing de influência, tá? E aí, não tem como eu não falar de um problema de gênero dentro do marketing de influência e sobre a criação de conteúdo. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, não, desculpa, isso foi no Reino Unido, que identificou que ser youtuber já é a quarta opção de carreira das crianças de 7 a 11 anos, como eu coloquei ali. Sabe aquilo que você quer ser quando crescer? Que acho que todo mundo aqui deve ter respondido algo por volta de, quer ser professora, veterinária, médica, algo nesse sentido. Dificilmente a gente saía dessa caixa, né? A gente, imagina, nunca pensou em olhar para digital e pensar em alguma coisa diferente. Mas, quando a gente divide essas aspirações por gênero, a gente tem um problema, porque esses números mudam muito.
Para os meninos, ser youtuber está em segundo lugar, só perde para ser jogador de futebol, que talvez seja o sonho de toda criança, né? De todo menino, toda coisa de pensar de ser uma celebridade do esporte. Já quando ele faz o recorte das meninas, isso não chega nem nos top 5 das profissões. Tem lá veterinária, tem médica, tem professora, tem tudo isso. Mas não tem youtuber. E isso mostra um problema de gênero que a gente vive. Porque espera-se que as mulheres, que as meninas, quando elas botam a cara na internet para produzir conteúdo, ser alguém, uma criadora, ser uma influenciadora, tenha uma coisinha ali do que se espera dela, né? E aí a gente pensa, onde que a gente errou da gente não dar o sentimento de pertencimento a criar conteúdo e ser uma influenciadora ou ser um criador de conteúdo para as meninas e para as mulheres. Que chega na fase adulta, a gente percebe que, olhando para toda a internet, a quantidade de caras que criam seus canais, que são influenciadores e que crescem em números absurdos. E quando você olha para o perfil das mulheres, primeiro que você já vê uma caixinha ali, que é um problema e a gente já vai falar dele, mas que elas também nunca conseguem alcançar números tão exorbitantes quanto os caras têm alcançado na internet. E a minha pergunta para a gente refletir aqui é, onde que a gente errou em não permitir, em não deixar as meninas sonharem que isso também pode ser uma profissão, sabe? Talvez sejam os exemplos, talvez seja a falta dos exemplos, talvez seja a hostilidade que o ambiente digital tem com as mulheres, porque se alguém aqui já jogou videogame desses online, onde você tem as pessoas batendo papo enquanto estão jogando, tipo LOL, essas coisas, você vai perceber que quando você tem um username de mulher, as pessoas no jogo são muito agressivas com essa pessoa, no sentido dos xingamentos e tudo mais. Ou seja, a gente errou na sociedade, né, gente? Vamos responder essa pergunta, porque a gente errou, nasce de novo, né? Vem coronga e ajuda, porque a gente errou enquanto sociedade, porque a gente não está permitindo que as mulheres sejam o que elas podem ser e não usem toda essa potencialidade que elas podem ter para também ser influenciadoras. E esse problema de gênero que eu estou falando para vocês é um problema grave, porque a gente está num território onde se espera algo de uma mulher que se propõe a ser influenciadora, não é? Sabe aquilo que se espera que, não, eu vou ser uma mulher, né? Vai lá e fala assim, não, vou ser influenciadora. A primeira expectativa das pessoas, da sociedade, é que ela vai fazer conteúdo sobre o quê? Sobre maquiagem, sobre moda, sobre casa, sobre receitas, né? Sobre filhos, não é mesmo? A maternidade compulsória e bater na porta. As pessoas acham que a influenciadora, ela só pode falar desses assuntos. E aí? Sabe todo aquele problema do ambiente hostil, da influência que a gente quer que as pessoas mudem a vida dos outros com o que elas têm para dizer? Por que a gente não está permitindo que mulheres também falem sobre outros temas e outros assuntos, que não sejam só esses voltados para o ambiente doméstico e acolhedor da mulher, e quando for desse tipo de conteúdo, que também não possa ser de alguma forma ressignificado e colocado de outra forma para o mercado. E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é um conceito sobre ressignificação de influência. O que é isso? Não tem como, gente, a gente achar que a gente... E é uma briga no mercado de influenciadores que todo mundo deve acompanhar, que é o seguinte. Eu não gosto desse termo, eu não gosto de ser chamada de influenciadora. Você tem todo o seu direito de não gostar desse termo, porque o termo sofreu avarias, vamos colocar dessa forma. Ele sofreu grandes avarias quando a gente está falando de significado, né? Lembra lá do comecinho da nossa conversa? Da influência, ela é uma força e ela foi se perdendo no meio do caminho, virou uma coisa banal, uma coisa sem sentido mais. E é isso que a gente propõe nessa conversa que eu quero ter com vocês e que depois eu quero mostrar como a gente pode fazer isso no dia a dia. É ressignificar o que a gente entende como influência.
Não é abandonar o termo, porque isso é o do mercado, as pessoas vão continuar chamando influenciadores de influenciadores. A gente pode tentar, e eu adoro chamar de criadores de conteúdo, porque de fato são criadores, mas existe a diferença entre influenciador e criador de conteúdo. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. O influenciador, gente, ele não precisa, basicamente, ele não precisa nem de conta no Instagram. Aí você fala assim, nossa, como assim? Meu Deus do céu. Você não precisa nem de uma conta no Instagram. Por quê? Volta lá do nosso papo da conversa, lá no comecinho. A influência, ela é uma força. E quando a gente corporiza essa influência, a gente trata isso como influenciador, você pode estar em qualquer lugar. Você pode ser um vizinho que influencia o seu comportamento. Pode ser o porteiro do seu prédio, pode ser o supermercado que tem aí perto da sua casa, pode ser quem você assiste, quem você ouve um podcast. Influência não necessariamente tem na quantidade de seguidores que você tem. Influência é sobre força, sobre mudança de comportamento. E é isso que a gente propõe sobre ressignificar a influência e sobre a gente, principalmente para mulheres, a gente começar a ocupar espaços que antes eram ditos que não lugares de mulheres, vou chamar dessa forma. Não é que não eram lugar para nós, eram lugares que primeiro não nos deixavam entrar, quando entrávamos davam risada na nossa cara e que a gente tem que começar a ressignificar nossa influência nesses espaços. E eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar um pouquinho e depois a gente fala sobre uma sequência de como a gente pode organizar e pensar nessa ressignificação, tá? Vamos falar sobre o território, por exemplo, de finanças, tá? Finanças é um território, assim, dinheiro, né? Apesar de 80% da decisão de compra dentro das casas hoje no Brasil ser da mulher, quem que a gente sempre diz que é o provedor da família, né? A gente nunca olha para a mulher, apesar dela já ser boa representante do dinheiro que entra dentro de casa. Apesar de, durante a pandemia, as mulheres terem sido as que mais sofreram com as demissões e com a perda de receita. Mas elas ainda são as donas das decisões do dinheiro dentro de casa. Isso significa que mesmo que ela não trabalhe, que ela passe o dia em casa cuidando dos filhos e da casa, a decisão de gastar o dinheiro ainda é dela. E por que a gente não tem mulheres conversando com essas mulheres? Porque dinheiro não seria uma coisa para mulher? Muito pelo contrário, né? Dá pra gente ver que isso tem um reflexo muito grande pra gente falar de dinheiro com mulheres. E é isso que a Amanda faz. A Amanda, ela tem um perfil, ela tem um site, tem um perfil, enfim, é uma marca de conteúdo sobre finanças chamado Grana Preta. Tá aqui a arroba dela para vocês, inclusive, seguirem. Onde ela fala, inclusive, sobre um aprendizado, ancestral, e inclusive baseado na ancestralidade africana, da gente aplicar isso no nosso conhecimento com o dinheiro. É incrível o trabalho que a Amanda faz e de mostrar que dinheiro também está na mão das mulheres. Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês, que é a Gabi Chaves. A Gabi, gente, é outra pessoa que está aí ressignificando a influência quando a gente está falando de dinheiro. A Gabi tem um perfil chamado No Front Empoderamento, está aqui a arroba dela para vocês seguirem também. A Gabi, ela é tão excepcional nesse mundo de dinheiro que ela tem uma metodologia própria, onde ela ensina sobre educação financeira usando letras de rap dos Racionais, tá? Depois procurem sobre a Gabi, vocês vão entender mais do que eu tô falando. Ela usa letras de rap e ela tá aplicando isso para letras de rock, letras de funk, para usar essa metodologia toda que ela criou. Ela é economista, transformou isso na base de estudos do curso todo que ela fez e hoje é a forma como ela leva conhecimento sobre dinheiro para as pessoas, para tornar fácil. Mas ainda que seja fácil aprender com rap, talvez a gente tenha aqui na Nath Finanças o maior expoente de falar de dinheiro também é algo que as mulheres devem ocupar esse espaço. Acho que todo mundo aqui conhece a Nath Finanças. A Nath é um perfil de mulher que vem quebrando qualquer estigma, qualquer desenho do que é ser uma influenciadora digital. Primeiro porque é uma pessoa que está aí estudando e batalhando para falar sobre finanças com quem não tem 5 mil reais para guardar todos os meses, para quem não tem grandes investimentos, para quem não quer e não pode, vamos falar assim, não pode
fazer viagens a cada 6 meses para fora do país. Não. A Nath quer falar com o trabalhador brasileiro. E é isso que ela faz muito bem. E é isso que ela mostra na simplicidade do discurso dela, que dá para ressignificar a forma como a gente fala das coisas, desde que a gente tenha um entendimento muito verdadeiro da influência que a gente quer exercer no mundo. Tá? Quando tem muitas críticas que chegam à Nath, que é sobre ela falar muito o óbvio, coisas muito simples. Mas vocês já pararam para pensar o quanto o trabalhador brasileiro precisa ainda ter acesso ao simples? Vocês já pararam para pensar que o público de vocês, quem for influenciadora que estiver aqui, talvez precise ainda ouvir o óbvio antes de você descer e dar profundidade no conteúdo que você tem? Isso é tão importante cuidar, sabe, gente? Porque a gente às vezes acha que o simples não deve ser falado, que já tem muita gente que falou, e muito pelo contrário. A ressignificação da influência também passa pelo fato de que você conhece muito bem o seu público. Tá? Vamos falar de outros temas, e aí entra um tema quase como dado para a mulher, que é o corpo. Tá? Essa aqui é a Lucy Gonçalves, está aqui a arroba dela para vocês seguirem também. E a Lucy é um exemplo da ressignificação da influência, porque ela vem falando sobre corpo, ela vem falando sobre alimentação, sobre a casa, sobre todos aqueles aspectos que a gente estava falando que seriam dados à mulher, mas ela tem ressignificado essa conversa. E ressignificado usando a coisa mais simples e mais poderosa que a gente tem, que é a nossa vulnerabilidade. É o fato de que a gente nunca está pronto, é o fato que a gente está sempre disposto a tentar e mostrar que ninguém aqui dentro está perfeito. Tá? É uma das pessoas que hoje tem mostrado que falar de beleza, dá para falar disso de um jeito sem necessariamente vender um padrão de beleza. A gente pode falar de beleza, de moda, de consumo, de estilo de vida, falando de gente de verdade, falando de vidas de verdade. E por falar em vida de verdade, eu não tenho outro expoente de vida de verdade mais cristalizado e perfeito para mostrar para vocês do que a blogueira de baixa renda, que é a Nath. A Nath, ela surgiu, eu lembro que a primeira conversa que eu tive com a Nath, eu perguntei para ela o seguinte: Nath, o que você quer ser? Por que você quer ser influenciadora? E ela me respondeu o seguinte: eu quero ser a voz do meu povo. A Nath mora no Morro do Banco, no Rio de Janeiro. E ela tem sido, se vocês colocarem o nome dela no Google, vocês vão ver a quantidade de matérias que já saíram falando sobre a importância da ressignificação da influência que a Nath tem promovido. Que vai da comida, que esse aqui é inclusive uma imagem de um projeto que ela fez com o TasteMade, para fazer receitas baixa renda, porque você entra no YouTube também, né? Receitas que você gasta R$500 para fazer um prato. Não, ela está fazendo receitas simples, mostrando o estilo de vida de verdade de quem mora no morro. Ela não tenta esconder nada daquilo que as pessoas normalmente tentam esconder. Ela mostra de verdade. Com isso, gente, vocês vão ver que um dos elementos que a gente tem para ressignificar a influência está na construção de personalidade, da identificação que essa personalidade gera com o público. Eu já vou explicar para vocês como isso funciona, tá? Aí, vamos falar de negócios, porque a Monique, se vocês não conhecem ainda a Monique Evelyn, está aqui a arroba dela para você seguir. A Monique, ela é empresária, fala de negócios, de empreendedorismo digital e de inovação. E a Monique tem falado muito sobre a importância de ter mulheres negras falando dentro desse território. E uma das coisas que eu tenho, a Monique faz parte da Brand também, e uma das coisas que ela me pede sempre é: se alguma marca chega e pede para fazer qualquer coisa com ela, mas vem e pede para que ela fale sobre ser negra como empreendedora, ela não participa. Porque ela falou assim: eu como empresária, é muito mais importante que eu fale do meu lugar de empresária do que da cor da minha pele. Isso é tão importante, gente, porque a gente... E aí eu vou falar de todos os criadores que eu tenho no time. Quando chega em novembro, são as pessoas que mais recebem propostas para participar de campanhas de marca e tudo mais. E durante todo o restante do ano, essas marcas somem, elas desaparecem. É isso que a Monique fala, que a gente precisa ressignificar a forma de mostrar a nossa influência, calçando o espaço
que antes era dado para outras pessoas, e não só por quem você é ou a cor da sua pele, mas pelo aprendizado e a experiência que você tem. E é isso que a Monique faz belíssimamente, bem dentro do conteúdo dela, que é outra pessoa assim, influenciadora da minha vida, do conteúdo que ela faz. Negócios também é conteúdo importante para a mulher falar. Agora deixa eu falar de bebida. A Nelly, gente, depois sigam também. A Nelly Pereira, inclusive, agora deve ter lá no perfil dela já um vídeo que ela posta todo domingo, que se chama Domingão no Balcão. A Nelly é bartender, é uma especialista em bebida, em destilados, e mais que isso, ela é especialista em destilado e infusões brasileiras. E ela poderia criar conteúdo como qualquer outra pessoa que gosta de bebida, podia, mas ela usa no conteúdo dela conteúdo político, conteúdo sobre a história do Brasil. Ela traz a brasilidade dentro do conteúdo dela para falar de drink. Vocês imaginam isso? É incrível, assistam o conteúdo dela. É uma forma interessantíssima de ressignificar a influência, porque a gente está partindo do lugar de categoria, que é, eu parto do lugar de falar de drink, mas a personalidade que ela coloca e o significado que ela coloca no conteúdo que ela está produzindo faz toda a diferença para que ela se diferencie e ressignifique a forma de falar de bebida, da quantidade quase incontável de perfis que tem por aí falando sobre bebida, por exemplo. E por fim, deixa eu botar mais um exemplo aqui, porque ontem teve um painel aqui na Casa TPM falando sobre as mulheres de 60 a mais, né? Se passa dos 60 anos, inclusive. Eu estou aqui com os meus cabelinhos brancos já aparecendo, nos meus 35. E a Rô, se você que não conhece, a Rosana talvez tenha sido a pessoa que abriu a internet no Brasil. Veio depois o Cris Dias. O Cris Dias abriu o Twitter, ela foi lá e já criou o perfil dela também. Rosana é um desses expoentes que passou dos 60 anos, está construindo uma relevância, ela é física, foi roteirista de TV, hoje trabalha com o Fábio Porchat no Porta Fora, enfim, é uma pessoa de um intelecto, de um conhecimento de mundo tão grande que a gente fala assim, impossível a Rosana ter 64 anos, pois ela tem 63, desculpa, mas ela tem uma cabeça tão jovem que mostra pra gente a importância da gente entender que mulheres que envelhecem também continuam ativas, também continuam com a sua inteligência à disposição de conhecedores, da gente descompartilhar esse conhecimento da mesma forma que uma pessoa jovem. E isso do etarismo, né, que é essa discussão que a gente tem sobre o quanto para a mulher ela pega muito mais do que para o homem. Um homem, quando ele envelhece, vai ficando charmoso, né? A gente vai dando com significados diferentes, e a mulher, quando vai envelhecendo, a gente dá outras características. É isso que a gente tem que mudar na percepção das mulheres que estão envelhecendo, ou seja, essas mulheres também têm espaço para serem influenciadoras, também têm espaço para construir suas conversas e seus discursos na internet. Tá? Eu dei todos esses exemplos aqui que me enchem de orgulho, porque são pessoas realmente que constroem uma relevância na internet espetacular, porque esse quadradinho aqui também poderia ser para vocês. Todo mundo que está aqui, para quem está assistindo isso gravado, a gente tem na mão de cada um de vocês o potencial para que a gente ressignifique a influência, sabe? E para a gente fazer isso, como vocês viram em todos esses perfis que eu mostrei aqui, eu queria falar um pouquinho sobre quais são as características que fazem a gente usar a nossa influência e esse conteúdo todo que a gente cria na internet e usar isso da melhor forma e transformar isso numa potência, numa força de criação e uma força de influência, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que dá para a gente produzir, como que a gente constrói. Quando a gente lançou e criou a Brunch, uma coisa que eu deixei muito claro para todo mundo, quando a gente abriu, eu disse assim, não, tem um ponto meu time, ele nunca vai ser definido pelo número de seguidores que ele tem. E, de fato, hoje a gente tem no time da Brunch pessoas que têm 5 mil seguidores, que são especialistas no caminho e no território deles, e pessoas que têm 2 milhões de seguidores. Isso não define influência, isso define alcance, de certa forma, mas não define influência, tá? O que define influência é como você
constrói e usa essa influência para uma construção de uma marca boa, de uma marca que de fato vai representar algo e que vai mover e gerar influência. E a gente volta lá para o substantivo. Por isso que a gente diz que nós transformamos creators em marcas e marcas em creators, porque outro papel que a gente faz inverso aqui é ter o nosso time de criadores à disposição das marcas, para ajudá-las a também criar como os creators criam, com essa capilaridade criativa que eles têm. E o que que faz um criador, um conteúdo, se tornar uma marca boa na internet? A gente vai ter alguns pilares, vamos chamar dessa forma, mas não é tão linear assim, tá, gente? Mas são coisas que você precisa considerar sob o ponto de vista da construção do seu conteúdo, da sua marca. Primeiro deles é categoria. E aqui eu já abro um grande parêntese para a gente falar sobre nicho, que não necessariamente eu estou dizendo para você escolher um nicho e atue com ele para sempre, tá? Muitas vezes isso também pode ser limitante para algumas pessoas. Categoria tem a ver com como você quer ser lembrado, que território você quer ser lembrado, tá? Tipo, a gente estava falando agora de casos de finanças. Finanças é um desses casos em que a gente tem uma categoria muito bem definida. Agora, pensa o seguinte, lifestyle, estilo de vida, é uma categoria muito ampla. Dentro dessa categoria, não é tão simples assim definir uma coisinha muito grande para você saber o que você vai fazer de conteúdo ali, de construção de marca. Por isso que eu sou muito defensora de quem usa, muitas vezes, um estilo de vida, vamos colocar isso aqui, como um fio condutor do que você está construindo para essa sua categoria. Tá? Como que isso se dá na prática? Se dá na prática que você tem um estilo de vida voltado para falar sobre assuntos contemporâneos que são relacionados à sua cidade. Pronto. Você conseguiu transformar aquele estilo de vida genérico numa coisa bem mais próxima de um público que seja realmente relevante para você. Lembra sempre de uma coisa? Quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Porque dentro da influência, da construção de influenciadora, é muito mais sobre como você consegue construir relacionamento do que quantas pessoas você consegue alcançar com a sua conversa, tá? Pensem sempre nisso. É mais importante ir limitando e aumentando aos pouquinhos depois do que você querer crescer e falar com todo mundo agora, porque pode ter certeza que você não vai falar com ninguém. Tá? Então, categoria é a primeira coisa importante que a gente precisa definir. Qual que é a segunda coisa mais importante? É a personalidade. O que é personalidade? É quem você é nessa produção de conteúdo. Qual que é o teu tom de voz? Sobre o que você está discursando? Qual é a personalidade que você está colocando nesse conteúdo? Ele está parecendo um conteúdo jornalístico, engessado, duro, que isso também tem a ver com personalidade, tá? Mas dentro do ambiente de internet e do contexto influenciador, o que gera identificação com as pessoas é o fato de que você tem a sua personalidade no teu conteúdo, tá? São seus jargões, são seus jeitinhos de falar, é o teu rosto, é o teu corte de cabelo, sabe? É a forma como você está dando contexto e forma mesmo, né? Você está dando forma para quem você é, para as pessoas. E não adianta tentar enganar as pessoas nessa personalidade, tá? Não tenta construir um personagem. É sobre a construção da tua personalidade que vai fazer e gerar identificação com as pessoas. Vocês viram aqui em todos os casos que eu mostrei que a importância da identificação, da construção da personalidade, quanto isso é forte, da Nath Finanças, da blogueira de baixa renda, da Amanda, da Nath, da Monique, de todas elas. Se você tem uma personalidade forte, constrói essa personalidade que vai gerar identificação, isso faz muita diferença. Porque senão, gente, você só vai ser alguém que copia o feed do amiguinho, né? E ninguém quer ver esse monte de feed igual na internet. Ninguém mais aguenta isso, tá? Tenta ser você mesmo. Eu falo que é o maior clichê do planeta, que é você ser você mesmo, é a construção da sua personalidade. É você não tentar enganar, não tentar ser alguém que você não é. Não tenta copiar o filtro que alguém está usando. Não tenta copiar a pose de foto que alguém está... ou o jeito dela falar. Porque você não vai estar construindo nada de relevante. Você está só copiando alguém e você vai acabar potencializando a marca da outra pessoa. Porque ela, quando assistir, você vai lembrar da outra.
tá? E aí ela vai ficar ainda mais forte na lembrança da marca da outra pessoa. Personalidade é única. Cuidem disso, que é como as pessoas vão se identificar com você. Seu jeito de falar, a construção da sua imagem, tá? E o seu jeito de passar conhecimento para as pessoas. Porque depois vem uma das coisas que eu particularmente gosto demais, assim, é sobre a construção de significado. Eu sou sou mestre em comunicação e semiótica pela PUC, tive aula com a Santa Ela, e uma das coisas que eu mais amo de acompanhar nas conversas e dos estudos que a gente faz sobre influência é sobre a construção de signos e significados em torno de um influenciador. O que são significados? Lembra o seguinte, quando você produz um conteúdo, quando você produz um post, um vídeo, um podcast, não importa, de que forma aquilo está batendo lá na tua audiência, na pessoa que te segue, e está de fato deixando um residual, está significando alguma coisa. Porque se está batendo lá e não está significando nada, bicha, você não está construindo nada. Se você não está construindo significado, você está só copiando alguém, tentando fazer alguma coisa para tentar ganhar um dinheiro e não está conseguindo, aí depois você tenta ganhar uns mimos das marcas, que basicamente é isso. É aí que para, inclusive, a maioria dos perfis que tentam ser influenciadores no Brasil hoje e no mundo, tá? Tenta imitar uma personalidade dentro do nicho de alguém e tenta ganhar uns mimos em cima disso. Não está construindo significado, não está construindo nada de relevante, está simplesmente reproduzindo o que já tem aí. Lembre-se disso. Cada vez que vocês apertarem no botão publicar, pensa assim, que residual eu vou deixar com esse conteúdo? Esse vídeo de recebidos que eu estou fazendo está deixando que residual nas pessoas? Esse vídeo, esses posts da minha festa no meio da quarentena, está deixando que residual para as pessoas? Isso é construção de significado, entendeu? É você significar algo para a tua comunidade. Porque se você não constrói significado, não tem o que vem ali depois, que é a influência. Vocês não têm ideia da quantidade de e-mails e mensagens inbox que a gente recebe aqui de pessoas falando assim, não, eu queria saber como faz para ser influenciador, ou como faz para... Eu tenho tantos seguidores, eu queria fazer parte do time da Brand, coisas do tipo. E eu falo, bicho, você já começou errado, você já me diz que você tem tantos seguidores e por isso você seria influenciador. Ou seja, não estudou nem um pouquinho o que é a Brand para falar isso para mim, né? Mas influência, gente, ela é quase como uma consequência de você significar algo para a tua comunidade. Quando eu falo para a gente entender todas essas etapas aqui, é sobre dar importância devida, sobre saber falar com a categoria que é a tua comunidade, ter personalidade e construção de significado, porque a influência é uma consequência disso. Você não constrói influência comprando seguidores, você não constrói relevância ou influência simplesmente achando que quando você bater 10K ou tentando fazer sorteio de dinheiro na internet para que você de alguma forma ganhe seguidores, porque essa acho que foi a última moda, que está uma moda nos Estados Unidos, inclusive, que está começando a chegar aqui no Brasil, que é sorteio de dinheiro, né? No meio da pandemia é isso, né, gente? As pessoas apelam mesmo. Achando que sorteio de dinheiro é construção de influência. Por isso que eu falo, gente, evitem olhar o número de seguidores como a métrica ou o que diz que alguém pode ser relevante ou não na tua vida, porque isso não é. Influência não se compra. Influência é resultado de trabalho de significado, de profissionalidade e de fato conversa com essa comunidade, com essa categoria que você está construindo. Porque aí, por fim, a gente tem o que eu chamo de conexão, que é o seguinte, sabe quando você tem uma comunidade já tão boa, tão feliz, tão engajada com você, que essa conexão é quase natural? É como se, imagine assim, você fez um post e, putz, você usou uma palavra errada, errou 2 S's e era cedilha. Em vez dessa comunidade vir te xingar e te destruir, não, ela vai simplesmente ou ignorar, porque ela sabe que você escreveu errado, mas foi muitas vezes erro de digitação, ou ela nem vai ligar. Ou se alguém vir corrigir, a pessoa vai falar assim, amado, dá um tempo, a sua comunidade começa a te defender.
Isso é muito normal acontecer quando você constrói conexão com a tua comunidade. Porque aí você está construindo aquilo que a gente fala quase como se fosse um círculo dourado em volta da tua comunidade. Você tem personalidade, tem significado, é influente baseado no significado que você gera, do que você tem. E você consegue construir uma conexão tão poderosa que, independente do teu número de seguidores, suas taxas de engajamento são sempre melhores, você sempre consegue ser alguém relevante para aquela pessoa que te segue, sabe? Depois, se vocês quiserem ler mais, tem aqui a fonte de um artigo, está em inglês, mas procurem por esse nome, pelo Smith em 2012, e vocês vão conseguir baixar esse PDF, que é um estudo bem interessante, falando sobre psicologia das marcas, aplicado ao consumidor, e que é de lá que eu desmembrei e quase desdobrei, né, na verdade, a estrutura que o Smith fez, aplicada para marcas, eu apliquei para conteúdo e funciona muito bem, tá? Eu quis explicar isso aqui para vocês, gente, porque é importante entender o que é construção de conteúdo, o que é influência, o que é influenciadora. Para que vocês entendam que a quem está aqui, que for influenciador e quer construir uma relevância, ressignificar a influência que vocês têm no mundo, é bem importante a gente começar a olhar e questionar o que a gente está fazendo. E se a gente não está só copiando tudo que estão fazendo por aí e não está construindo o que é mais importante para a gente, é a relevância e significado com as pessoas que nos seguem. Se você, e eu falo, esse é um lugar que a gente tem que ocupar. Influência é um lugar que a mulher tem que ocupar mesmo, e cada vez mais, especialmente em territórios categorias que elas não são muito vistas. A gente tem que começar a ter mais mulheres em negócios, nos games, tá? A gente tem que ter mais mulheres em finanças, construção civil. Precisa ter cada vez mais mulheres dentro de territórios onde a gente não costuma ver muitas mulheres. Isso vai ser bem importante. Porque eu quero ver vocês naquele quadradinho ali, ó. Deixa eu até voltar aqui, ó. Quero ver vocês nesse quadradinho aqui, ressignificando a influência também. E da importância da gente começar a construir perfis e coisas relevantes na internet. A gente tem, deixa eu ver aqui, 8 minutos, talvez um pouquinho. Eu já deixo meu obrigada aqui e vou abrir para perguntas. Vamos lá, Nath? Eu já liberei para perguntas, tá, Ana? Eu vou... Aqui tá a minha arroba para quem quiser me seguir. Eu posto de vez em quando umas coisas lá e as coisas explodem a cabeça, tá, gente? Eu vou parar a interromper aqui. Já voltei aqui pra gente bater um papo. Vamos lá. Olha, o chat está aberto. Eu já vou aproveitar e ver o rostinho de vocês aqui, ó. Porque eu vi que tem pouquinha foto. Abre uma câmera aí para ver vocês também. Deixa eu ver. Tudo bem? Oi. Obrigada pela oportunidade. Tudo bem, gente? Ah, muito bom. Muito bom. Me contem, não tem perguntas? Tá todo mundo assim, meu Deus, o céu passa tá destruindo a minha cabeça, meu Deus. Aliás, me conta aqui, acho que dá para levantar a mãozinha e me contar quem é influenciadora, tipo, tem perfil e trabalha com influência. A Lorena! Oi, Lorena! Ah, vi ali, tem mãozinhas levantando, muito bom. Muito bom. Vocês estão só mandando assim, muito bom, muito bom. Tá joia. Se vocês não tiverem pergunta, Nath. Se não tiver pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, ficar ao seu critério. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem mais aí uns 7 minutos. Ah, beleza, ótimo, que eu já vou aproveitar esses 7 minutos para falar sobre dinheiro, porque esse também é sempre um tema bom. Que é o seguinte, esses dias foi tema de uma conversa que a gente teve lá no Twitter, porque os meus momentos pistola, que é falar sobre dinheiro e sobre quanto cobrar por esse trabalho que a gente faz, né?
A gente tem uma metodologia, depois eu posso disponibilizar para vocês. Podem me mandar um e-mail que é falecom@passa.com.br, que eu mando para vocês. A gente tem uma metodologia para chegar em preços mais adequados do que a gente faz. Porque existe no mercado, gente, assim como eu morro de vergonha disso. É uma das coisas que eu morro de vergonha do nosso mercado o quanto existem empresas, intermediários que querem tirar proveito das influenciadoras, pagando R$ 200 para elas fazerem coisas, enquanto eles estão lá ganhando muito dinheiro para fazer esse trabalho. Ou ainda das marcas extremamente oportunistas que tentam de alguma forma oferecer produto em troca de conteúdo, em troca do teu uso de imagem. E a coisa mais importante que a gente tem, por isso que eu estava falando sobre audiência e influência serem coisas diferentes, quando a gente trabalha com uma marca, o que envolve ali não é só o alcance que você tem. Quando uma marca quer trabalhar com você, ela quer o seu uso de imagem. E se ela quer o seu uso de imagem, a gente não precisa nem ir longe para conseguir uma base de valor. A gente pode ir ali no sindicato das modelos que fazem shooting de campanha, por exemplo, tirar foto para as marcas. A pessoa é desconhecida, né? Não é alguém que vai aparecer no shooting da marca. Ninguém a conhece como o mercado das modelos conhece, que é a New Face. Essa pessoa, para fazer um shooting, tirar fotos para uma marca, para que ela possa usar ainda em ambiente digital, só para fazer o shooting ela precisa receber R$ 4.000. Isso é piso salarial de modelo no estado de São Paulo, tá, gente? Ela precisa receber R$ 4.000 para participar, fazer essas fotos. E depois, se vai liberar o direito desse uso dessa imagem para o ambiente digital, ela tem que receber mais R$ 8.000. Aí você pensa, mas espera lá, mas a marca está querendo me pagar R$ 500 e mais R$ 500 em produto para que eu faça as fotos em casa e mande as fotos para ela, para que ela possa usar as fotos lá, enquanto ela iria gastar 12 se ela fosse acionar uma agência de modelo, porque tem sindicato, tem tudo cuidadinho, piso salarial. Não, ela vem falar com as influenciadoras. E ela vem falar, inclusive, com aquelas que estão começando, porque não sabem dos rolês, não sabem das coisas que estão acontecendo no mundo. Aí fala assim, não, imagina para você que nunca ganhou R$ 1 trabalhando como influenciadora. Aí chega uma marca, bate na sua porta e fala assim, eu vou te dar R$ 500, mas eu quero que você faça A, B, C e D. Você fala, meu Deus, eu vou ganhar R$ 500 para fazer isso. Que coisa. É uma das maiores mentiras e das piores comparações que a gente pode fazer, gente, é sobre a comparação do dinheiro da publicidade com o dinheiro do salário médio no Brasil, por exemplo. Vocês sabem que a média salarial no Brasil é de R$ 1.500, né? Todo mundo está ciente desse número, beleza. E aí, as comparações são sempre essas. Não, mas o salário médio do brasileiro é R$ 1.500. Eu vou te pagar R$ 1.500 e você vai fazer A, B e C. E aí você fica assim, então, o dinheiro da publicidade é um dinheiro completamente diferente de um dinheiro que a gente está falando do salário médio das pessoas. Por que ele é diferente? Porque dentro da publicidade existe o uso de imagem. Quando você atrela a sua imagem a uma marca, ele pode ter consequências positivas ou às vezes nem tanto. Mas a marca está usando a sua imagem. Gente, não tem nada mais valioso para a gente do que o uso da nossa imagem. Cuidem disso. Quando vocês viram que eu falei da coisa eu falo do sindicato das modelos, porque esse costuma ser o exemplo mais simples, tá? Ou quando a gente vai para o sindicato das agências de publicidade, que também tem alguns números ali que podem ser usados para a gente ter base. Vocês sabiam que o custo de hora, eu odeio essa expressão, hora homem, vamos colocar hora mulher aqui. Essa hora de trabalho na publicidade, a hora de criação de conteúdo pela ABRAP, depois baixem isso, está lá no site da ABRAP, a Associação Brasileira das Agências de Publicidade. A hora custa R$ 270. Se você vai oferecer isso como serviço de prestação de serviço, custa R$ 270. Ou seja, por que alguém está querendo me pagar para eu usar a minha imagem para divulgar para a minha comunidade, para criar o conteúdo e fazer toda a concepção, e ela quer me pagar o mesmo que alguém me pagaria para fazer conteúdo
sentadinho numa agência por 1 hora. Sabe? Existe um desentendimento do que é o marketing de influência desse mercado, principalmente desses intermediários, essas plataformas que você vai lá e se cadastra para receber projeto de marca. Gente, é uma mentira do planeta, tá? É uma mentira, porque só chega um monte de campanha de graça ou em troca de produto, não é? Quem aqui tem cadastro sabe que é assim. Não é? Só chega com as porcaria. Só chega coisa que não vale a pena. Por quê? Porque eles só querem tentar, de alguma forma, estimular em você o gatilho de ansiedade para mostrar para você que você está perdendo a oportunidade. Não caiam nisso, sabe? Depois, se vocês precisarem de ajuda com precificação, me mandam um e-mail que eu mando a planilha para vocês conseguirem precificar, porque isso faz toda a diferença na hora de você se vender, sabe? De vender o produto que você faz. A influência que você tem, lembra que a gente já falou de a corporização da influência? A partir do momento que a gente corporizou isso e a gente está produtizando isso tem que ser bem precificado, senão a gente vai começar a fazer o que aconteceu no mercado do transporte de carros, que a gente viu acontecer com os táxis. E aí entrou o Uber, entrou todas essas empresas de atravessadores, esses intermediários. Todos esses aplicativos são intermediários, tá? Rappi, Uber, Cabify, 99, tudo é intermediário. E aí cada pedacinho fica com um pedacinho do dinheiro. Cada pato fica com um pedacinho do dinheiro. O problema é, quando você faz isso, você precariza demais a relação. Uma coisa é você prestar um trabalho direto para a marca. Eu trabalho direto com a Dove. A outra é uma agência aí, intermediária, dizendo assim, nossa, nós temos uma campanha de Dove aqui, e nós estamos selecionando os influenciadores que tenham acima de 5 mil seguidores, e taxa de engajamento de 3%. Em troca, você vai precisar fazer 5 posts no Instagram e 8 sequências de stories. Em troca, nós vamos mandar produtos para a sua casa todos os meses, durante 1 ano. Gente, isso existe. Isso que eu tô falando para vocês é real, tá? E as pessoas estão se vendendo por produto, por shampoo. Eu quero matar. A Pri, você agência eu para fazer. Eu quero matar as pessoas, Pri. Porque não deve fazer isso, sabe, gente? A gente prejudica muito o mercado quando a gente faz isso, porque você não está se entendendo como negócio. Quando eu falo que a gente tem que se entender na construção de marca, isso tem valor ao tempo que vocês dedicam fazendo conteúdo e construindo comunidade, sabe? Para trocar o tempo de vocês, o trabalho que vocês têm, a dedicação que vocês têm com a comunidade de vocês por um kit de shampoo, sabe? Ou por umas brusinhas. A gente gosta de brusinha, mas a gente prefere trabalhar para ganhar dinheiro e comprar as brusinhas, não é? Isso é que é empoderamento feminino, pelo amor de Deus. Empoderamento feminino para mim é dinheiro, gente. Dinheiro na conta, não é mesmo? Queremos dinheiro. Isso. Oi. Estão pedindo para você repetir seu e-mail. Repito, eu posso colocar no chat aqui, não posso? Isso, claro. Perfeito, pode. Vou colocar aqui, ó, vocês podem me mandar e-mail. Ó, tá aqui para vocês. Pode me mandar e-mail. Passa, vê o seu negócio na TPM. Me manda a planilha.